labirinto com passagem para o submundo é achado sobre a igreja no México. Especialistas usaram tecnologia de ponta de escaneamento para descobrir complexo de câmaras e túneis erguido há mais de 1000 anos por membros da cultura zapoteca. Então, qual que é a ideia aqui, né? Existe essa igreja católica no México, é essa aqui que está na foto, e usando tecnologia não invasiva, técnicas não invasivas, ou seja, que você não precisa escavar o lugar, né? Você não precisa alterar a materialidade daquele monumento, você consegue usar técnicas de escaneamento, raio-x e coisas do tipo, ter uma visão de coisas que estão escondidas, que você não tem acesso a isso sem causar destruição ao monumento, né? Essas são as técnicas não invasivas. Então foram aplicadas certas técnicas não invasivas para estudar ali a região onde está essa igreja, e foi descoberto que abaixo dessa igreja havia ali um complexo de túneis, uma parte subterrânea complexa, que está sendo chamada aqui na reportagem de passagem para o submundo, né? Labirinto com passagem para o submundo. E por que que tem esse negócio debaixo dessa igreja? Essa passagem para o submundo aqui, esse complexo subterrâneo escondido, ele não é parte do projeto da igreja propriamente. Não foram os arquitetos dessa igreja que fizeram isso. O que acontece é que essa igreja foi feita sobre um templo zapoteca, né, que é um povo ali da região do México, próximo ali dos astecas, né? E esse povo, inclusive o nome, né, Zapoteca, não é o nome que esse povo se dava, é um exônimo, é um nome que os astecas, se eu não me engano, davam para esse povo, na língua náhuatl, né? Então, os zapotecas tinham um templo, e esse templo da cultura zapoteca, como era típico em templos dessa cultura, eles tinham essas passagens subterrâneas que era onde eram realizados os cultos aos antepassados e aos mortos. Então tinha essa ideia de realizar esses cultos de forma meio subterrânea, né? Uma conexão evidente com o tema da morte, com o tema do sepultamento, e ali eram feitos esses cultos na cultura zapoteca. Quando a igreja foi construída, essa parte antiga continuou existindo, como é o caso de uma das igrejas que eu vou mostrar, que é a de São Clemente, em Roma, que tem um mitreu, né? Tem um templo, a gente poderia dizer, né? Um centro do culto de Mitra, do culto de mistério de Mitra, que está preservado no subsolo dessa igreja. É um negócio muito interessante. Mas aí então, aqui, né, com tecnologia moderna de escaneamento do solo, os pesquisadores descobriram uma entrada para o submundo sobre uma igreja católica no sul do México. A área foi construída há mais de um milênio pela antiga cultura zapoteca. A descoberta do complexo de câmeras e túneis ocorreu no sítio de Mitla, a 44 quilômetros do município moderno de Oaxaca. Os zapotecas, cujo governo surgiu perto da localidade no final do século VI a.C., ergueram as estruturas como parte de um templo religioso conhecido como o Lugar do Descanso. Então aqui tem algumas imagens, né, que foram feitas com essas técnicas para observar essas evidências de um complexo subterrâneo. E aí tem aqui alguns mosaicos, né? Serviu como um templo religioso zapoteca até o final do século XV, quando a conquista asteca resultou no provável abandono do local. Então, até antes, né, da conquista dos espanhóis, os zapotecas já haviam sido retirados de lá pelos astecas, e aí quando os astecas foram retirados, os espanhóis construíram essa igreja. Um século depois, os espanhóis, né, já no século XVI, então, reutilizaram blocos de pedra das ruínas para construir a igreja São Pablo Apóstolo, São Paulo Apóstolo. E aí o que eu queria mostrar são outros exemplos desse tipo de conduta, de construir coisas sobre monumentos alheios. Por exemplo, essa que eu mencionei. Vamos começar pela Basílica de São Clemente. Na Basílica de São... Esse aqui é o interior da Basílica de São Clemente, a parte que é utilizada de fato, né, no culto católico. Mas a Basílica de São Clemente, ela foi construída sobre o que era antes um mitreu, como eu disse, né, que é um centro de... é um local onde eram feitos, né, performados os cultos de mistério de Mitra. Mitra é um deus barra herói. Em Roma ele é mais um herói do que um deus. É um personagem de um culto iniciático que é inspirado no Mitra persa. Indo-persa, né? Mitra é uma figura importante tanto nas tradições antigas indianas e iranianas, né? Então, a gente poderia dizer que o Mitra é um deus indo-persa, associado ao sol, à realeza. É uma das chaves para entender a ideia do halo, inclusive, que eu estou devendo o vídeo até hoje. Mas o Mitra, em Roma, ele assume uma característica diferente, ele passa a ser muito valorizado, principalmente pelos militares, ali no quarto século. Constantino é uma figura que tem uma relação com
com Mitra, né, e com Sol Invictus. Sol Invictus é uma figura que aparece sempre próximo de Mitra, né? Deixa eu até digitar aqui, Mitra, Rome, para a gente ver aqui, Relief. Alguns relevos de Mitra, já que a gente entrou nesse assunto, que geralmente o Mitra aqui aparece com o Sol ao seu lado, né? Deixa eu pegar outro aqui. Tem um melhor, mais específico. Eu estou pensando, ele sempre aqui com... Isso aqui são os zodíacos, as constelações do zodíaco representadas também, né? Em volta de Mitra tem toda uma carga astrológica, todo um simbolismo astrológico. Eu não estou achando o relevo exatamente que eu queria do Mitra com o Sol. Aqui, esse. Tem vários, né? Mas pode ser esse aqui. Então, esse aqui, o Sol e Mitra, né? Aqui é o Sol, esse não é Mitra. E aqui, sim, Mitra com essa touquinha característica, né? Em várias cenas aqui. Então, ele é representado frequentemente com o Sol. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu estou falando do mitreu da Basílica de São Clemente. Então, aqui a Basílica de São Clemente, propriamente, com toda uma arte característica aqui cristã, católica, né? Latina, ocidental. E aqui, na parte de baixo, você tem o mitreu, preservado até hoje, com o mitra aqui, ó, o mitra aqui. O mitra imolando o touro, que é um dos símbolos mais recorrentes dos mitreus. Então a gente tem o mitra, esse aqui está debaixo da Basílica de São Clemente em Roma. Então até hoje preservado esse mitreu aí, porque a igreja foi construída sobre esse outro templo, que como eu disse era uma coisa muito comum, né? Outro exemplo, deixa eu pegar aqui a Mesquita de Córdoba, ou a Catedral de Córdoba, né? Aqui, ó. Mesquita Catedral de Córdoba. Deixa eu jogar aqui em cima, né? É chamada de Mesquita Catedral de Córdoba porque, na verdade, hoje ela é uma catedral católica. Mas ela foi originalmente uma igreja católica. E aí, quando a região de Córdoba foi conquistada pelos muçulmanos, foi transformada numa mesquita, e aí passa um bom tempo com elementos da arte mais característica islâmica sendo colocada nessa mesquita. E aí depois, quando os cristãos conquistam de novo o local, aquilo se torna novamente uma catedral. E aí é mais uma camada, vai ser colocada de arte cristã sobre aquele monumento, né? Então você consegue ver, analisando artisticamente, arquitetonicamente, a mesquita ou a catedral, né? Dependendo do ponto que você está no tempo, você consegue ver essas diferentes culturas sendo sobrepostas. Então aqui só para ampliar uma imagem aqui dessa mesquita, é chamado de mesquita catedral, né? Como eu disse, por ter sido essas duas coisas, mas hoje é uma catedral, né? E aí, quem que falou? O Carlos falou aqui de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, né? Santa Sofia, que também é outro exemplo muito interessante disso. Hoje, inclusive, a Santa Sofia, originalmente, né, era uma catedral cristã ortodoxa, uma basílica cristã ortodoxa. Depois ela foi convertida num templo católico, num período de latinização dessa região, de domínio do cristianismo latino, né, ocidental, sobre essa região. Depois ela foi convertida numa mesquita, aí já no período de dominação otomana, ali por volta de 1400 uns quebrados. Depois ela virou um museu, num período de secularização ali da região, e agora ela é novamente uma mesquita. Então, atualmente é uma mesquita, por isso essa decoração que vocês veem aqui com a caligrafia islâmica aqui, né? Mas tem uns símbolos aqui, como, por exemplo, esses serafins, que eu já mostrei em vídeo. Isso aqui tem algum vídeo que eu coloquei essa arte, que são aqui os serafim, né? Os três pares de asas, né? As 6 asas. Então você vê elementos, né, de uma cultura da arte cristã oriental, da arte cristã ocidental e da arte islâmica da região, né? Então é mais um exemplo disso, esses templos sendo sobrepostos, sendo transformados e apropriados à medida que a situação política, a situação de governo, a situação de domínio mesmo, pela força ali na região, vai trocando também as características dos templos, dos principais monumentos. E um outro exemplo, né, para a gente ir para uma outra parte do mundo onde isso também acontece, e que é uma coisa que aconteceu recentemente e que deu muito problema, é o templo indiano, né, o templo hindu de Ram. Os hindus, partidários da construção desse templo, dizem que antes no território havia um templo hindu, mas que eu acho que não há comprovação arqueológica disso. Mas o que a gente tem comprovação é de que havia uma mesquita no local que foi destruída por nacionalistas, né, extremistas hindus, acho que no século XX já, e aí
recentemente foi construído um grande templo gigantesco, com toda uma pompa política, todo um simbolismo político relacionado ao partido indiano mais nacionalista, que tem essa busca, essa valorização, né, do hinduísmo, dos símbolos tradicionais do hinduísmo, contra, inclusive, as outras religiões, como, por exemplo, o islamismo. E aí foi construído esse templo hindu, onde antes era uma mesquita na Índia, né? Então isso aqui deu uma polêmica tremenda, né? Isso acirrou muito os ânimos religiosos ali, a questão da convivência entre hinduístas e muçulmanos na Índia, que é um problema já há muito tempo, né? É uma tensão, melhor dizendo, há muito tempo. Até teve a fragmentação, né? Quando a Índia se torna independente, a fragmentação de Índia e Paquistão, que eram domínios ingleses, eles passam a ser separados por uma questão religiosa também, né? O fator religioso é muito importante nessa divisão que vai gerar a Índia mais hinduísta e o Paquistão mais islâmico. Então, assim, mais um exemplo para mostrar assim, outras regiões do mundo mais afastadas em que também acontece isso, né? Desses templos transformados à medida em que o processo histórico, né, vai acontecendo. De forma, muitas vezes, inclusive, violenta, né?